Olá pessoal, aqui é professor Alexandre Miranda e nós vamos para a segunda parte da aula sobre o filo cordata. Recordando, nós fizemos a primeira parte falando de dois subfilos. Falamos de céfalo-cordata e falamos de urocordata. Nessa aula, nós falaremos especificamente, iniciaremos o subfilo vertebrata e falaremos até a superclasse Piscis. Em outras aulas, falaremos das outras classes. Então, para que a gente possa ilustrar o subfilo vertebrata, eles são organismos que, quando comparados aos outros subfilos, aos protocordados, nós encontramos alguns avanços significativos, principalmente no que tange à proteção do seu sistema nervoso. Se nós pensarmos na estrutura, no processo de cefalização, nós teremos aí a massa encefálica protegida por uma caixa craniana. Isso pode parecer pouco, porém a proteção do sistema nervoso em relação aos processos ambientais, aos choques mecânicos, isso torna a exploração do ambiente muito maior, permitindo a esses organismos uma exploração mais enfática do meio ambiente. Além disso, a porção medular também está protegida pela coluna, e essa coluna ela é segmentada em vértebras, que além da proteção, permite uma maior movimentação desses indivíduos. Dessa forma, o desenvolvimento sequencial que nós vamos observar da presença de cintura escapular, cintura pélvica, está intimamente relacionada com essa coluna segmentada em vértebras. Catalogados nesse subfilo, no subfilo vertebrata, nós vamos encontrar em torno de 40 mil espécies. Lembrando, essas espécies são as catalogadas, porém existem muitas outras que ainda não são de conhecimento da ciência. Portanto, com esse número de 40 mil espécies catalogadas, é o maior subfilo dentro do filo cordata. Nós vamos fazer uma abordagem mostrando as adaptações que surgem nesses organismos e também fazendo um olhar no que essas características tornam esses seres mais aptos aos diferentes ambientes que eles são encontrados. Nós vamos continuar falando dos agnata, também conhecidos como ciclostomata. O termo agnata significa o a, negação, e gnata, mandíbula. Então são os organismos que não têm mandíbula na sua estrutura bucal. O termo ciclostomata, ciclo circular, estoma, boca. Então são organismos portadores de boca circular. Nós vamos observar que essa boca ela apresenta uma estrutura de ventosa e para aumentar a sua fixação nos organismos, eles apresentam ainda dentes córneos. A estrutura corporal desses organismos, ela tem uma estrutura serpentiforme, um corpo longo e cilíndrico. Somente na região caudal existe um achatamento lateral. Esse achatamento ocorre justamente para que haja um processo de natação mais adequado. Toda a estrutura corpórea é revestida por uma pele muito fina e nós não encontramos escamas nesses organismos. Em relação à sua estrutura de sustentação, eles apresentam um esqueleto cartilaginoso. Esses raios provenientes da cartilagem dão sustentação às nadadeiras desses organismos, a nadadeira dorsal e a caudal. Então, eles não possuem, como nós encontraremos em grupos mais evoluídos, as nadadeiras pares, nós encontraremos apenas nadadeiras ímpares. As lampreias, nós vamos observar que a notocorda ela persiste na forma adulta, porém ela tem uma proteção
por arcos neurais. E esses arcos neurais, eles não são completamente formados, são arcos neurais imperfeitos, e isso dá um eixo de sustentação a esses organismos. Já as mixinas, também chamadas de peixes-bruxa, ou feiticeiras, o eixo é cartilaginoso e ainda mais incompleto. Ele apresenta somente alguns nódulos cartilaginosos. Tanto que esses organismos se utilizam dessa característica para fugir dos predadores, porque eles não têm muitas estruturas de defesa. Então, quando um predador o prende, ele dá um nó no próprio corpo e através desse nó ele consegue fugir. Nós vamos observar um vídeo mostrando essa característica. Então aqui nós temos uma lampreia. Observem na região bucal os dentes córneos e ela ainda apresenta uma língua com estrutura cartilaginosa que auxilia na perfuração do corpo de suas presas. Podemos observar os olhos e ainda as fendas branquiais. Já na estrutura da mixina, podemos observar que é um organismo um pouco mais primitivo e ele apresenta na sua estrutura aberturas das glândulas de muco. Então esse organismo ele fica extremamente liso justamente porque ele secreta esse muco. Nós vamos observar nesse vídeo uma mixina dando um nó no seu próprio corpo e podemos observar também a grande quantidade de muco que ela libera. Então aí nós conseguimos observar esse organismo dando um nó no seu próprio corpo, além de liberar uma grande quantidade de muco que o torna extremamente liso. A respiração nesses organismos ela é feita por brânquias que nós podemos encontrar entre 6 a 16 pares de brânquias, que se abrem para o meio externo, como nós podemos observar na imagem da lampreia, através de fendas branquiais localizadas próximas à região da cabeça. São organismos ectotérmicos, portanto a sua temperatura ela varia conforme a do ambiente. Em relação ao sistema digestivo, não apresentam o estômago, justamente porque ele já tem o hábito de sugar o sangue das suas presas. Ele tem um hábito ectoparasítico. A boca é fechada ou aberta pelo movimento para trás e para frente da língua. Nós observamos isso claramente na lampreia. Então esses dentes córneos, eles perfuram a pele do organismo e com a língua ele vai perfurando ainda mais, podendo sugar o material oriundo do seu hospedeiro. O sistema nervoso ele apresenta já um encéfalo com algumas diferenciações, mas os órgãos de sentido eles vão variar entre a lampreia e a mixina. Aí o processo de excreção desses organismos é feito através de rins mesonéfros. Nas lampreias, nós vamos ter sexos separados, portanto, eles são dioicos. O processo de fecundação é externa e nós observaremos formas larvais. Já em relação às mixinas, elas são monóicas, são hermafroditas, e os ovos têm o seu desenvolvimento direto, não havendo, portanto, uma forma larval. Em relação aos gnatostomata, já é um grupo de vertebrados que apresentam mandíbula. O termo gnatostomata, gnato, mandíbula, estoma, boca. Então são organismos mandibulados. Nós vamos classificar esses organismos em duas superclasses. Falaremos nessa aula da superclasse Piscis e em outras aulas falaremos das classes pertencentes à superclasse
tetrápoda. Então a superclasse Piscis, o que nós chamamos geralmente de peixes, na verdade ela é dividida em duas classes, os condrictes e os osteíctes. Condrictes, condro, cartilagem, icte, peixe. Então são os peixes cartilaginosos, enquanto osteíctes, ósteo, osso, icte, peixe. São os peixes ósseos. Começaremos falando sobre os condrictes. Os principais representantes dos condrictes são os tubarões, as raias, as quimeras, que são vertebrados muito primitivos. Durante o processo evolutivo, poucas mudanças eles tiveram. Eles apresentam vértebras completas, diferente da estrutura incompleta que nós observamos nos agnata, e elas são separadas. Além disso, eles apresentam mandíbulas móveis e apresentam as nadadeiras pares, algo que nós não vimos no grupo anterior. A grande maioria é marinho e eles são exímios predadores. Em relação ao seu esqueleto, eles apresentam um esqueleto cartilaginoso. Muitas vezes a gente imagina que um esqueleto cartilaginoso seja mais fraco, muito pelo contrário, ele é extremamente resistente e apresenta uma grande flexibilidade. Para que tenha essa resistência, nós observaremos uma grande quantidade de depósitos calcários, que isso os torna mais resistentes. A notocorda ela persiste ainda em alguns espaços denominados intervertebrais. A pele desses organismos é coberta com escamas e eles apresentam glândulas mucosas. Esse tipo de escama que nós encontramos vai conferir a esse organismo quando você tem o contato com eles, eles têm um aspecto de lixa. Esse aspecto somente quando você vai da região posterior em direção à região anterior. No sentido anterior, posterior, o organismo é muito liso, justamente para que ele possa ser mais hidrodinâmico. Em relação ao sistema nervoso, nós vamos observar que ele apresenta um encéfalo muito distinto, com porções distintas, e ainda nós teremos órgãos sensoriais extremamente desenvolvidos, com capacidade de percepção das presas, sejam elas distantes ou muitas vezes enterradas no fundo marinho. Apresentam narinas que conseguem detectar uma quantidade muito pequena de moléculas dissolvidas em grande quantidade de água. Existe uma percepção de equilíbrio, percepção de visão, a linha lateral que permite a esses organismos a sensibilidade de movimentação, a percepção de movimentação de organismos ao seu redor, e ainda as chamadas ampolas de Lorenzini, que conseguem detectar pequenas correntes elétricas oriundas de outros organismos, o que torna essa estrutura extremamente importante para o processo de predação. Então nós observamos aqui um tubarão, observamos uma raia e uma quimera. Em relação ao sistema digestório, nós vamos observar que os condrictes eles apresentam uma estrutura de boca ventral e são várias fileiras de dentes. Esses dentes eles ficam implantados na estrutura muscular e não na mandíbula, então eles vão sendo substituídos continuamente. Esses organismos perdem os dentes e eles vão sendo substituídos. Na região intestinal desses organismos, existe uma especialização justamente para que haja uma maior capacidade de absorção em menor espaço, conhecida como válvula espiral. Esses organismos eles não apresentam bexiga natatória, então a diminuição de peso é um ponto significativo
para a estrutura desses seres e para que eles possam explorar melhor o ambiente. Além disso, o fígado apresenta uma grande quantidade de lipídios, isso também auxilia na flutuabilidade. Eles não têm uma estrutura única para finalização do seu sistema digestório. O seu sistema digestório ele desemboca em uma cloaca. Observamos aqui então é a estrutura da válvula espiral no intestino de um condricte. Em relação ao sistema circulatório, nós vamos encontrar um coração com duas câmaras, um átrio e um ventrículo. E a circulação é uma circulação simples. O coração tem apenas a passagem de sangue venoso no seu interior. Então, a contração do coração bombeia o sangue em direção às brânquias para que ele seja oxigenado. O sistema respiratório nos condrictes sistema branquial. Eles apresentam entre 5 e 7 pares de sacos branquiais, cada um localizado com uma abertura, que seria uma fenda branquial, e nós vamos observar que essas fendas elas se abrem à frente da nadadeira peitoral dos tubarões, ou na superfície ventral das arraias, e como eu disse anteriormente, não existe bexiga natatória. Em relação ao sistema excretor, nós vamos ter rins mesonéfros. Ele faz o processo de retirada de excretas tanto do celoma quanto da circulação. Então, nós observamos aqui um processo de troca respiratória em que a água entra pela boca, banha as brânquias e sai pelas fendas branquiais. Nesse processo de passagem, o coração que bombeia o sangue passará pelas brânquias fazendo a troca gasosa através de um processo de difusão. Então, nós temos nas brânquias a superfície respiratória. Em relação à reprodução, os condrictes eles são dioicos e o processo de fecundação é interna. Os tubarões eles apresentam estruturas de nadadeiras modificadas, nadadeiras ventrais modificadas, que são responsáveis pela introdução na cloaca da fêmea, e o esperma escorrerá por um canal formado pelas duas estruturas unidas. Nós vamos encontrar dentro desse grupo organismos que são ovíparos, vivíparos e ovovivíparos. O desenvolvimento é direto, então nós não encontraremos nenhuma fase larval, e o saco de ovos de um tubarão é conhecido como bolsa de sereia. Olha que nome bem bacana. Nós vamos observar um vídeo agora mostrando o processo de reprodução de um tubarão. Meu, que doideira. É por isso que ele tá com frescura de comer. Olha que coisa, é a natureza, né, cara? Vou mostrar. Ele tá meio. Ele não sei. Essa coloração dele não é legal não, cara. Só ver depois que ele para de. Então nós observamos os dois organismos que estão unidos pela estrutura do clasper, e quando eles se desprenderão, nós conseguiremos observar parte do esperma sendo colocado na água. Então o macho se desprendeu, ele tenta segurar a fêmea usando a sua boca. Reparem que a quantidade de sêmen que vai saindo do corpo da fêmea quando ela se movimenta. Então nós temos aí o processo de reprodução dos condrictes. Em relação aos osteíctes, nós temos que dentro desse grupo
é o que aparece em maior quantidade, né? Dentro da superclasse Piscis, a cada 10 espécies, 9 pertencem aos Osteíctes. Nós vamos encontrar esses organismos tanto em água doce, em água salobra, em água salgada. Como uma das principais características, observando a sua estrutura morfológica, ele tem um corpo geralmente mais alto do que largo. Não é uma regra, mas geralmente o corpo tem uma silhueta oval e essa característica o torna hidrodinâmico. Diferente do que nós observamos nos condrictes, a boca dos osteíctes ela é terminal. Nos condrictes a boca era ventral, nesse caso ela é terminal. A cabeça do organismo ele vai da ponta do seu corpo até a abertura do opérculo. O opérculo é uma placa óssea que protege a estrutura branquial. O tronco desses organismos vai do opérculo até o ânus, e do ânus ao final do organismo nós temos a cauda. O corpo desses seres é extremamente muscular e apresenta uma musculatura segmentada que acompanha, se nós nos lembrarmos, a estrutura embrionária, acompanha a formação dos somitos. O esqueleto desses organismos é formado por ossos verdadeiros e vértebras distintas. A grande maioria já tem a completa substituição da notocorda, porém alguns ainda a mantêm nos espaços intervertebrais. Nós vamos observar no esqueleto 3 porções: a coluna vertebral, o crânio e os raios das nadadeiras. Da coluna vertebral, nós vamos observar que partem as costelas e a cintura peitoral. Não encontraremos nesse grupo a presença de cintura pélvica. O crânio é articulado com as maxilas e mandíbulas. A articulação com a coluna vertebral ela acaba sendo tão fixa, tão forte, que esses organismos não conseguem virar simplesmente a cabeça, não conseguem movimentar simplesmente a cabeça. E na grande maioria desses grupos, a cauda ela é homocerca. O que seria uma cauda homocerca? A porção superior e inferior elas são muito parecidas, diferente da cauda de um tubarão que ela é heterocerca, que a porção superior é maior que a porção inferior. Então aqui nós podemos observar, como eu falei, uma cauda homocerca. Repare que ela tem a porção superior similar à porção inferior. A boca ela é terminal, então nós temos do início até o opérculo a cabeça, do opérculo até o ânus o tronco e a porção final a cauda. Então nós temos aí, ó, a estrutura da nadadeira dorsal, a dorsal espinhosa, alguns apresentam a dorsal mole ou não. Temos as nadadeiras peitorais, nadadeiras pélvicas e a nadadeira anal, além da nadadeira caudal. E aqui nós observamos o esqueleto desses organismos, né? Mostrando a estrutura do crânio, coluna vertebral e os raios que formam as nadadeiras. A cintura escapular, ele não apresenta a cintura pélvica. Já em relação aos sistemas e às estruturas, nós vamos observar que a pele desses organismos ela é extremamente rica em glândulas. Então, essas glândulas elas liberam secreções que tornam esses organismos mais lisos, o que facilitará sua movimentação no meio aquático, né? Tornando ainda mais hidrodinâmica, diminuindo o atrito. As escamas são sempre de origem dérmica. Diferente do que nós vimos lá nos cartilaginosos, os peixes ósseos apresentam bexiga natatória.
Então, eles não necessitam das nadadeiras para se manter na coluna d'água. Eles podem subir e descer somente com o uso da bexiga natatória. Então, aqui nós observamos os diferentes tipos de escamas nesses organismos. Em relação ao sistema nervoso, eles apresentam também já um encéfalo com diversas características, os órgãos dos sentidos também desenvolvidos, então eles têm olhos grandes, com grande percepção visual, não apresentam pálpebras e eles focalizam objetos, têm visão a cores em vários dos casos, apresentam também órgãos de equilíbrio relacionado ao sistema auditivo, um grande olfato, então uma percepção de compostos químicos na água, apresentam a linha lateral, que ela tem a capacidade de detectar movimentos, pequenos movimentos na água, o que faz com que esses organismos possam, inclusive, ter uma grande característica de se movimentar em cardumes. Então, nós observamos aqui a linha lateral nesses organismos e repare que a linha lateral ela apresenta pequenos poros em que a água pode entrar nessa estrutura e essa estrutura, esse canal, ele apresenta terminações nervosas, representadas aqui pelos nervos que ficam dispersos nessa região, tendo contato com essa estrutura, o que fará com que essas informações de vibração da água seja capturada e direcionada ao encéfalo, assim interpretada para que o organismo tenha essa percepção do ambiente. Já em relação ao sistema digestório, o sistema digestório é completo, com boca e ânus. A boca, como eu já disse anteriormente, ela é na região terminal, ela fica rodeada pela maxila e pela mandíbula, são estruturas distintas, em que nessas estruturas nós temos os dentes implantados. Então, nós observamos aqui a estrutura do sistema digestório, né? A boca com o esôfago, o estômago, os secos pilóricos, que essas estruturas elas aumentam a capacidade de digestão e absorção, todo o intestino, e aqui sim, abrindo-se em um ânus, diferente dos condríctes, que se abrem em uma cloaca. Em relação ao sistema circulatório, também é um sistema circulatório com duas câmaras, um processo de circulação simples e fechado, passando pelo coração apenas sangue venoso. O sistema respiratório também é branquial, mas diferente da estrutura dos condríctes, nós temos aí os arcos branquiais, ósseos ou cartilaginosos, que ficam localizados no interior de uma câmara. Essa câmara fica posicionada ao lado da faringe e ela fica protegida por uma placa óssea, que é o opérculo. A bexiga natatória, geralmente, ela é presente nesses organismos, nada mais do que um saco de paredes finas com a sua origem relacionada ao intestino, o qual ele pode se encher ou esvaziar de gases. Esses gases permitem aos organismos a flutuação na coluna d'água. Alguns peixes apresentam a bexiga natatória com uma função de respiração, então ela é totalmente recoberta por capilares sanguíneos, permitindo a troca de gases, são os chamados peixes pulmonados. Outros utilizam essa estrutura como uma caixa de ressonância, o que vai permitir uma captação de sons, como também a produção de sons. Então, nós observamos aqui o processo dos arcos branquiais protegidos pelo opérculo, mostrando que a água passa pelas brânquias, onde ocorrerá a troca, né, a captação de O2 e a liberação de CO2. Em relação
relação ao sistema excretor, os rins também são rins mesonéfros. Eles retiram excretas tanto do celoma como do sangue circulante. Já o sistema reprodutor são organismos dioicos. A grande maioria é ovípara, então o processo de fecundação é externo. Algumas espécies podem até se reproduzir com fecundação interna e umas poucas apresentam a característica de serem monóicas, portanto hermafroditas. Aqui nós vamos observar um vídeo mostrando o processo de fecundação externo. Reparem que a fêmea prepara um local adequado para depositar os seus ovos e o macho lança o sêmen em direção a esses óvulos que foram liberados. Aqui nós estamos vendo a reprodução de salmões. Observem que outros organismos vão se alimentar dessas ovas, né? Por isso que esses organismos liberam uma grande quantidade de gametas, visto que poucos conseguirão realmente serem fecundados e chegarem até a vida adulta. Nesse quadro, nós podemos observar algumas características existentes entre os organismos e fazer uma comparação entre os condrictes e os osteíctes. Então podemos falar do esqueleto, cartilaginosos com o esqueleto cartilaginoso e os ósseos com esqueleto ósseo. Podemos falar das brânquias e que nos peixes condrictes não há opérculo e o opérculo é presente nos peixes ósseos. Em relação à bexiga natatória, então esse quadro ele traz para a gente um compêndio de tudo que nós falamos anteriormente dos grupos separadamente. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula, a segunda parte da nossa aula sobre cordata. A primeira parte já está no canal. Espero que vocês tenham curtido e até